Daí, pessoal, mais uma resolução. Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas dimensões de 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Alguns dias depois, o projetista, com um desenho elaborado na escala 1:8, entra em contato com o cliente para fazer sua apresentação. No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema, configurou a impressora para que a figura fosse reduzida em 20%. A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão respectivamente. Bom, então aí eu tenho um guarda-roupas, né, que tem como dimensões, deixa eu colocar aqui, ó, a altura desse guarda-roupa é de 220 centímetros, né, 2,20 metros. Então aqui 220 centímetros. A largura desse guarda-roupa é de 120 centímetros. Então tem 220 centímetros de altura, 120 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Então aqui 120 centímetros de largura e a profundidade é de 50 centímetros. Ok. Aí o projetista elabora o desenho usando a escala 1:8, 1:8. O que significa isso? Que cada 1 centímetro do papel vai representar 8 centímetros reais. Então, para eu elaborar quantos centímetros eu terei no papel, eu preciso em cada um dividir por 8. Na escala 1:8 significa isso, que 1 centímetros, ou 1 centímetro do desenho, né, no papel, equivale a 8 centímetros no desenho real. Então, se eu tenho a medida real e preciso elaborar o tamanho no projeto, nessa escala de 1:8, eu divido por 8 cada uma delas. Então, eu divido aqui por 8, divido aqui por 8 e divido por 8. Então, eu vou fazer agora essas divisões. Então, a primeira, 220 divide por 8. 22 por 8, 20 dá 2. 2 vezes 8, 16. Me sobra aqui 6. Baixo 0, 60. 60 por 8, 7. 7 vezes 8, 56. E aqui me sobra 4. Invento o 0, vírgula, 40 por 8 dá 5. E aí, zerou. Então, eu tenho aqui no papel 27,5 centímetros. Esse é o valor da escala. Fazendo agora a largura. 120 divide por 8. 12 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8. Me sobra 4. 40 por 8 dá 5. 5 vezes 8, 40. Zerou. Então eu tenho aí 15 centímetros no papel. E o próximo, 50 dividido por 8. 6 vezes 8, 48. Me sobra aqui 2. 20, vem a vírgula, 20 por 8 dá 2. 2 vezes 8, 16. Me sobra 4. 40 por 8, 5. 5 vezes 8, 40. Zerou. 6,25. Então aqui eu tenho 6,25 centímetros. Então essas são as três medidas na escala de 1:8, já que eu dividi a medida real por 8. Ok. Mas aí o projetista percebeu que essas medidas seriam grandes demais para o papel que ele costuma utilizar. Então ele precisou ainda, nessas três dimensões, aplicar uma redução de 20%. Então preciso aqui fazer a diminuição de 20% nessas medições. Então eu posso aí fazer três procedimentos. Eu posso calcular os 20%,
usando uma regra de 3, usando a ideia típica de porcentagem, calculo os 20% e diminuo, multiplico cada uma delas por 0,8. Porque multiplicar por 0,8 é o mesmo que diminuir 20%. Então, eu que essa seja a forma mais adequada, né, mais rápida. Então, vou colocar para ti aqui, ó. Para diminuir 20%, eu posso empregar uma taxa, fazendo, portanto, a multiplicação. Então, multiplicar por 0,8. Então, eu vou fazer essas operações aí. Eu vou pegar 27,5 e vou multiplicar por 0,8. Isso é o mesmo que 275 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vão 4. 8 vezes 7, 56. 56 com 4, 60. Vão 6. 8 vezes 2, 16. Com 6, 22. Como eu tenho aqui duas casas decimais, aliás, tenho duas casas decimais, o 5 e o 8. Então aqui eu tenho duas casas, isso vai dar 22,00, ou seja, isso é o mesmo que 22. Deixa eu colocar aqui embaixo. Então ficou para mim 22 centímetros a altura. Como ele está dizendo a altura, largura e profundidade de forma respectiva, 22 é a altura. A única altura igual a 22 é a letra A. Então possivelmente seja a resposta, letra A. Vou fazer as outras para confirmação. 15 centímetros. Então 15 vezes 0,8. 15 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Me vai o 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Como eu tenho uma casa depois da vírgula, isso me dá 12,0, que é o mesmo que 12 centímetros. 12 centímetros se refere à largura. Está aqui, ó, 12 centímetros. E vamos para a profundidade. Que aqui eu tenho, por enquanto, 6,25. E eu quero reduzir 20%, então 6,25 multiplica por 0,8. Então eu tenho 625 vezes 8. 8 vezes 5, 40. Me vai 4. 8 vezes 2, 16. E 4, 20. Me vai aqui o 2. 8 vezes 2, 8 vezes 6, 48. E 2, 50. Como eu tenho aqui uma casa com mais duas, são 3 casas. Isso me dá 1, 2, 3 casas. Me dá 5,00. Ou seja, 5 centímetros. E aí confere, né, se confirma aqui o valor da profundidade. Portanto, a alternativa correta é letra A. Antes de encerrar o vídeo, né, eu também poderia te dar uma alternativa para calcular esses 20%. Que é 20% corresponde à quinta parte. É 1/5 de alguma coisa. Então eu poderia dividir isso aqui, ó, por 5. Se eu dividir isso aqui por 5, eu encontro a divisão por 5, 27,5 por 5. Rapidinho aqui, ó, 27,5 por 5. Desconsiderando a vírgula aqui, 2, 27 dá 5. 5 vezes 5, 25, me sobra 2. 25 por 5 dá 5. Eu tenho 5,5. Então ficaria 27,5 menos 5,5. E isso vai dar os 22. Os mesmos 22 que eu obtive aqui. Então eu poderia aí também dividir por 5. Da mesma forma aqui, ó. Divido isso por 5. Esse é mais fácil, né? Divide por 5 dá 3. Então isso é o 20% e eu retiro. 15 menos 3, fecha o 12. E aqui da mesma forma, divido isso aqui por 5.
E isso dividido por 5 vai dar 1,25. E aí pegando 6,25 por aqui, ó. 6,25 menos 1,25 vai dar o 5 redondo da profundidade, ok? Então eu também teria aí esse recurso, né? Divido por 5 para encontrar os 20% e depois eu diminuo. Mas se eu multiplicar por 0,8, eu já estou descontando os 20%. Ok? Então era isso. Espero que esse vídeo boa com os teus estudos. Fica o meu forte abraço, te agradeço pela visita e até a próxima.